compartilhado comigo durante alguns dias. Nós também estaremos nesse mês de dezembro, no nosso último mês dessa série, guiados pela verdade, pela palavra. Esse será o nosso último mês falando sobre isso. E eu glorifico o nome de Jesus, irmãos, por tantas verdades que marcaram o nosso coração durante esse tempo. Por tantas coisas que o Senhor compartilhou no nosso coração durante esse aproximadamente 6 meses. Tanta riqueza, tanta profundidade em Deus e em sua palavra. Tantas coisas, tantas maravilhas nós provamos nesse tempo. Tantos testemunhos de irmãos nós ouvimos de como as palavras foram importantes e têm sido importantes durante a nossa caminhada. Então nós glorificamos a Jesus por isso, irmãos. Nós glorificamos o nome de Jesus porque Ele é bom. Ele não nos deixa caminhar em mentiras, mas Ele corrige a nossa vida para que possamos caminhar em verdade. Amém, irmãos? No próximo ano nós teremos uma nova série de palavras que o Senhor tem compartilhado no nosso coração. E eu deixo aí essa expectativa no coração dos irmãos também para essa próxima série. Mas o tema da mensagem hoje é verdadeiro ou falso? E eu gostaria que você orasse comigo para que a gente começasse. Amém? Ore por mim, por favor, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Um momento que nós vamos conversar um pouco sobre a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos dar espírito de sabedoria e de conhecimento, para que possamos compreender com exatidão, Pai, o que o Senhor quer transmitir hoje aqui. Que não haja distração, que não haja, Senhor, ó Pai, nenhuma preocupação que seja capaz de nos tirar o que o Senhor quer compartilhar conosco. Que as minhas limitações, Pai, não sejam um empecilho para o Senhor, mas que o Espírito do Senhor convença, alinhe os corações nessa noite, com o seu desejo e com a sua vontade, Pai. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus nessa noite, e agradeço ao Senhor. Amém. Eu quero começar contando uma história que serve como analogia para tudo que eu quero falar, para tudo que eu quero dizer para vocês aqui, para aquilo que o Senhor quer compartilhar essa noite nos nossos corações. Essa história conta sobre a vida de um jovem que sonhava em ser perito, em trabalhar em uma área de segurança contra fraudes em um grande banco. Esse era o sonho desse jovem, trabalhar em uma área de segurança contra fraudes em um grande banco. E por bastante tempo ele tentou, fazendo vários processos seletivos, várias provas, até que enfim ele consegue e é contratado por um grande banco para começar a trabalhar. E como toda função, ele começa por um rigoroso programa de treinamento, que era uma exigência desse banco. Esse jovem precisaria passar por um rigoroso programa de treinamento para se especializar nesta área. E no primeiro dia de trabalho, nesse primeiro dia de treinamento, esse jovem, ele estava entusiasmado, ele estava ansioso para aprender todos os truques para identificar as notas falsas. Ele ia trabalhar diretamente nesta área que identificava as notas falsas, e ele estava muito ansioso para entrar em contato e ter todas as possibilidades, a capacidade de identificar as notas falsas. Ele imaginava, irmãos, que ele receberia uma coleção de notas falsas, de cédulas falsas para estudar. Aquelas com erros grotescos, com cores estranhas, com impressões borradas, que são características de notas falsas. É isso que ele esperava, que ele ia receber uma quantidade de notas para começar a estudar.
Mas para surpresa desse jovem, durante semanas que durou esse treinamento, só lhe deram notas verdadeiras para analisar. Ele passava horas e horas estudando cada detalhe, cada minúcia, cada característica, as mínimas características das cédulas verdadeiras. O toque especial do papel, o brilho do holograma, as microletras escondidas, as cores que são harmonizadas, que são características de notas verdadeiras. Esse jovem passava horas e horas estudando as minúcias dessa cédula. Cada característica ele estudou. E ao final desse treinamento, o jovem não havia sequer tocado em uma nota falsa. Em todo o treinamento, esse jovem não tocou em nenhuma nota falsa. Todo o treinamento consistia em estudar a nota verdadeira, a cédula verdadeira. E ele, no fim desse treinamento, ficou muito intrigado e ele pergunta ao instrutor por que o treinamento era assim, por que ele não estudou as notas falsas, por que ele ficou só estudando as notas verdadeiras, que como ele iria saber identificar uma nota falsa, sendo que sequer ele tocou em uma nota falsa. Como ele saberia identificar uma nota verdadeira de uma nota falsa? Intrigado ele estava. E o instrutor responde a esse jovem desta forma: se você conhece cada detalhe da nota verdadeira, cada minúcia, os mínimos detalhes da nota verdadeira, qualquer que seja a falsificação, por mais bem feita que seja, saltará aos seus olhos. A falsidade, disse o instrutor, nunca poderá imitar perfeitamente a verdade. A falsidade nunca poderá imitar perfeitamente a verdade. O instrutor disse: conheça a verdade profundamente, e você nunca será enganado. Irmãos, é certo que existem muitas coisas falsas por aí, relacionadas à nossa vida, à nossa caminhada como discípulos de Jesus. Isto é inegável. Existem muitas coisas falsas por aí. E isso não é um julgamento, pois foi o próprio Jesus que disse isso. Em seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24, no verso 4, Jesus disse aos seus discípulos: tenham cuidado para que ninguém os engane. O engano está relacionado diretamente com o que é falso, com a falsidade. É como se Jesus estivesse dizendo: tomem cuidado, porque vão existir muitas coisas falsas nos últimos tempos. E não somente coisas que são declaradamente falsas, escancaradamente falsas, mas também haverá coisas que aparentam ser verdadeira, que vestem uma roupa de verdade, mas em que sua essência é falso. No verso 5 de Mateus capítulo 24, Jesus disse: porém muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Muitas pessoas dirão que são Cristo, agirão como Ele, falarão como Ele, entre aspas, farão milagres como Ele, vestirão uma roupa de verdade, mas no fundo é uma farsa. O próprio Cristo está nos alertando contra isso. Mas em contraste, em contraposição com tudo que é falso, sendo declaradamente falso, ou encoberto por uma capa de verdade, mas em sua essência é falso. Em contraste com essa falsidade existe o que é verdadeiramente autêntico, o que é verdadeiramente verdade. Em contraste com toda essa falsidade,
com tudo que é falso, com tudo que é enganoso, com tudo que é mentira, existe o que é verdadeiramente autêntico. No capítulo 1 e metade do capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreve aos Coríntios, dão a entender que Paulo estava sendo questionado por alguns crentes. Eles estavam questionando a autenticidade da vida de Paulo. Eles estavam questionando as atitudes de Paulo. Eles estavam questionando o ministério de Paulo. Eles estavam questionando as palavras de Paulo. Eles estavam questionando a veracidade, a autenticidade da vida do apóstolo Paulo. Influenciado por alguns judeus de Jerusalém, cristãos, sugeriam que a vida de Paulo, o ministério de Paulo era uma farsa, porque ele não pertencera originalmente ao grupo dos 12 discípulos. Eles afirmavam que Paulo ultrapassava a lei de Moisés, em suas palavras, alegando que ele não era um verdadeiro apóstolo, e afirmavam que a sua vida não expressava a verdade, não era autêntica, que Paulo era uma farsa. O capítulo 1 e a metade do capítulo 2 dá a entender que ele estava sendo pressionado por essas pessoas. Uma das armas do diabo, e que ele mais gosta de usar, irmãos, na verdade, é dizer que a verdade absoluta, que a verdade de Deus é uma grande mentira. E era o que acontecia naquele tempo em Corinto, na cidade de Corinto. A vida de Paulo, o ministério, o serviço de Paulo estava em xeque. Eles estavam questionando a autenticidade do ministério de Paulo. E Paulo responde a esses questionamentos, dizendo 5 características, vamos dizer, qualidades que não podem ser falsificadas. Paulo responde a esses questionamentos com 5 qualidades presentes na sua vida, como discípulo de Jesus, no seu ministério, no seu serviço. Características que não podem ser falsificadas. Irmão, sempre que alguém ama e professa a sua fé em Jesus, essas características se fazem presentes. Todos nós que amamos a Jesus, professamos a nossa fé em Jesus Cristo, estas características que nós vamos ler aqui, elas estão presentes. Algumas de uma maneira mais madura e consciente, outras ainda em um processo de amadurecimento e crescimento. Mas o fato é, estas características, estas qualidades são encontradas na vida de um discípulo de Jesus, ou seja, na minha e na sua vida. E por mais que o falso tentem imitar, por mais que existam muitas imitações por aí, estas qualidades são inimitáveis. Estas qualidades não podem ser falsificadas. Estas qualidades não se encontram restritas a um determinado período de tempo ou lugar. Essas qualidades são tão genuínas hoje na vida de discípulos de Jesus no século 21, quanto eram na vida dos discípulos de Jesus no século I, na igreja primitiva. São as mesmas características marcantes na vida dos discípulos ao longo do tempo, até o nosso tempo. São tão genuínas quanto. Queria ler com vocês o texto, base para isso, onde nós vamos conversar, e eu sinto no meu coração que o Senhor quer compartilhar conosco sobre essas 5 características. O Senhor quer reforçar estas 5 qualidades no nosso coração,
O Espírito Santo quer dizer para você, irmãos, o que faz parte da sua vida de discípulo, quais qualidades são inconfundíveis na sua vida e que precisam ser. O texto é 2 Coríntios capítulo 2, do verso 14 até o verso 17, e o capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Vamos ler. 2 Coríntios 14, 2 Coríntios 2, 14 em diante. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com esses cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos da presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Verso 2: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Nós somos cartas vivas que as pessoas têm acesso e leem. Lembra desse texto? Sim? Pois é. A primeira qualidade e característica que Paulo cita aqui é a gratidão. O texto, no versículo 14, na parte A, diz: graças, porém, a Deus. Graças, porém, a Deus. Uma marca inconfundível do discípulo de Jesus é uma vida cheia de gratidão. Mesmo em meio às provações e dificuldades. É espécie de uma gratidão indestrutível. Nós vemos isso claramente quando lemos o livro de Atos, onde há uma nota de triunfo, de vitória, de avanço do Evangelho, de proclamação do Evangelho em toda a terra. Do início ao fim, nós vemos uma nota de triunfo, de vitória. Apesar dos perigos, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, das pressões, dos riscos que os cristãos primitivos encontraram. Independente da situação que eles viviam, e você pode ler em Atos, eles eram duramente perseguidos naquele tempo. Os cristãos eram duramente perseguidos naquele tempo. Mas o Evangelho e as boas novas de Cristo cresciam de forma exponencial. Algumas pessoas, irmãos, pensam que deve estar sempre a repetir certas fórmulas de agradecimento. É como se fosse um protocolo, sabe? Algumas fórmulas de agradecimento, sujeitando-se a uma forma de estoicismo cristão, de uma autorrealização cristã. Alguns que têm falado palavras de gratidão, mas o seu coração se rebela contra Deus. De forma involuntária, esta pessoa tem os seus lábios cheios de gratidão, mas o seu coração é um coração quebrado, decepcionado com Deus. Como se a gratidão fosse
como uma resignação que todas as pessoas podem fazer. Todo mundo pode dar graças. Parece que acontece como um jargão, irmãos, como uma expressão popular. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mas o seu coração se rebela contra o seu Criador. Esta não é a gratidão que um discípulo de Jesus carrega. É uma atitude muito diferente a verdadeira gratidão. Se nós formos dar ouvidos a algumas coisas que são ensinadas hoje, algumas mentiras que são ditas hoje, é bem possível de colocarmos um sorriso no nosso rosto e sairmos dizendo: aleluia, eu estou doente. Com um sorriso no nosso rosto, aleluia, eu estou doente. Pessoas que cultuam a dor. Irmãos, prestem atenção em uma coisa. Um discípulo de Jesus não tem prazer no sofrimento. O prazer não está na dor. O prazer está no resultado provocado pela dor. Nós não somos pessoas masoquistas que têm prazer na dor. O prazer está naquilo que está sendo gerado no nosso coração a partir daquela situação. O verdadeiro discípulo de Jesus sente toda a dor. Ele é humano, ou não é? Você é humano? Eu sou. Se você é humano, você sente dor, sofrimento pelas circunstâncias adversas. Qualquer pessoa pode passar por isso. Mas não temos prazer na dor. Mas no resultado final que está sendo produzido em nós, um resultado tão glorioso e desejável, que podemos dizer que vale a pena passar por aquilo. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante. 2 Coríntios capítulo 4. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. O discípulo de Jesus sabe com certeza que o mesmo Deus que permite aquela situação irá utilizar para operar algo altamente desejável. E por isso, por entender o resultado do processo, nós podemos dar graças a Deus, com toda a sinceridade de coração, mesmo em meio às perplexidades, mesmo em meio aos sofrimentos da vida. Atos capítulo 16, irmãos, nós vemos a história, um exemplo importante, quando Paulo e Silas estão presos na prisão, na cadeia de Filipos. Algumas passagens bíblicas a gente tem o costume de romantizar, esta é uma delas. Paulo e Silas, temos músicas que cantam sobre isso, e nós pensamos que eles estavam lá na prisão, cantando. Irmãos, esses homens estavam com as suas costas na carne viva. Paulo e Silas tinham acabado de ser açoitados e jogados em uma prisão. As suas costas estavam em carne viva. Esses homens estavam presos com os seus pés em um tronco de árvores juntos. Eles não tinham espaço para suas necessidades pessoais. Eles estavam em um lugar terrível, escuro e úmido. Não há nada de romântico nisso. O futuro desses dois estavam incertos. Eles não tinham a mínima ideia do que iria acontecer na manhã seguinte. Não havia ninguém ali, irmãos, a não ser o carcereiro e os outros presos, a quem ele pudesse impressionar com a sua demonstração de coragem. Já viu isso, irmãos? Algumas pessoas que
estão na frente dos outros e dão uma palavra de coragem, mas estão com o coração temerosos, medrosos. Expressões por aparência. Não havia ninguém ali que eles pudessem recorrer. Contudo, apesar dessas expectativas desanimadoras, essa perspectiva tão desanimadora, Paulo e Silas viram em tudo algo que os fez irromper em cânticos. O que estava acontecendo na cidade de Filipos. O que estava acontecendo no meio dos irmãos na cidade de Filipos. Frutos do ministério de Paulo. Ninguém poderia acusar Paulo de ser hipócrita, de colocar uma máscara a fim de elevar o ânimo daquele povo. Ele não estava cantando por isso. Eles não sabiam que haveria um terremoto, que as cadeias cairiam e que eles seriam libertos daquela cadeia. Eles não sabiam disso. Eles estavam simplesmente expressando uma inevitável qualidade e característica de um discípulo de Jesus: uma gratidão indestrutível. Nós não somos gratos, e a nossa gratidão não está no sofrimento, está no resultado que está sendo gerado no nosso coração, irmãos. Gravem isso. Nós não cultuamos a dor, nós não temos prazer no sofrimento, mas o que está sendo gerado a partir daquela situação. Primeira qualidade, gratidão. Segundo, sucesso constante. Versículo 14, parte B. Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Observe o que Paulo diz: sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Não em certas ocasiões, nem de vez em quando, mas sempre. Sempre nos conduz em triunfo. Paulo afirma claramente que a sua vida, que em seu ministério, ele vivia como característica, ele tinha como característica um sucesso constante. Irmãos, vamos pensar. Estas palavras não são apenas palavras de ânimo. Não foram pronunciadas por um pastor como eu, no século 21, bem vestido, com toda a estrutura que nós temos, com o nosso carro, com a nossa casa, com todo o bem-estar que nós temos. Essas palavras não foram ditas por essas pessoas para proporcionar para vocês uma sensação de bem-estar momentânea. Eu posso falar para vocês, a vida cristã é uma vida de vitória. A vida cristã é uma vida de sucesso. Você pode olhar para mim, olhar assim e falar assim: uai, bom. Você pode olhar para as situações a que eu vivo, ou outras pessoas vivem e olhar: é bom, é vitória. Irmãos, essas palavras não foram ditas por mim. Preste atenção, essas palavras foram escritas por um homem que carregou em seu corpo as marcas de Cristo, que suportou muito sofrimento, decepções incontáveis, duras perseguições e muita dor.
Essas palavras foram ditas por ele. Paulo diz em Gálatas 6,17, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, Paulo diz sobre a sua vida. Preste atenção na lista que Paulo traz aqui. São ministros de Cristo, versículo 23 do capítulo 11 de 2 Coríntios. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Gente, é isso que Paulo passou e enfrentou. E no entanto ele escreve com absoluta sinceridade: sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, que vitória há nisso! Tantas coisas que esse homem enfrentou, irmãos. Tantas coisas que Paulo passou e ele listou aqui. Onde está o triunfo nisso? Parece uma vida de fracasso, irmãos, de derrota. Mas esse homem diz: em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Isso não quer dizer que Paulo, irmãos, que todos os planos de Paulo foram concretizados, porque isso não ocorreu. Em Romanos capítulo 9, ele diz que ansiava por pregar o evangelho aos israelitas, aos judeus, que eram os compatriotas segundo a carne. Mas esse objetivo não foi alcançado. Não são os planos de Paulo que estão em jogo aqui, mas os planos de Deus. E aqui está esse entendimento. Por que que a minha vida é uma vida de vitória? Por que que a sua vida é uma vida de triunfo? Porque não está baseada nos seus planos, mas está baseada nos planos de Deus. Não está baseada naquilo que você pensa ao seu respeito, mas está baseada no que Deus pensa ao seu respeito. Por isso eu posso dizer: a minha vida é uma vida de vitória, é uma vida de triunfo, mesmo em meio a tantas desilusões, tantos problemas. Não estão relacionadas comigo, irmãos, está relacionada com Cristo e o que Ele fez. O triunfo não é de Paulo, mas de Cristo. A marca invariável do discípulo é que ele descobre o seu fracasso. A vitória vem de Deus e por meio de Cristo. Nós não construímos essa história, esse caminho de sucesso. Ele é aberto por Deus. Não são as nossas estratégias, nem os nossos esforços que nos fazem triunfar, mas é Deus que nos toma pela mão e nos conduz pelo caminho. O poder não vem do homem, o poder vem de quem? De quem? De Deus. E porque os planos de Deus nunca podem ser frustrados, irmãos, nós temos uma vida de vitória. Vocês entendem? Eu posso levar uma vida miserável, irmãos, de muita dor, de muito sofrimento, como a vida de Paulo, um homem que enfrentou tudo isso, falando de triunfo, falando de vitória. A nossa vitória está em Cristo e no que Ele fez. Então a minha vida é uma vida de vitória. A sua vida, irmão, é uma vida de vitória. Não de fracasso, não de decepção, mas uma vida de vitória. Porque
está baseada em o que Cristo fez por nós, não no que nós fazemos. Amém? Amém, gente? Amém. Terceira característica. A primeira é gratidão. Lembra disso. A segunda é sucesso constante. Triunfo. A terceira, um impacto inesquecível. Vamos ler aí 2 Coríntios 2, do 14 ao 16. Por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? A maioria das pessoas, a maioria de nós, já teve a experiência de estar em um lugar, quando entra alguém, entra uma pessoa, usando o perfume que você mais gosta. Usando o perfume que você mais gosta. Entra uma pessoa e ela não passa desapercebida por aquele lugar, ela entra, e junto com essa pessoa entra aquele cheiro maravilhoso, do melhor perfume que você pode experimentar. Todas as pessoas que estão nesse lugar, de forma consciente ou inconsciente, percebem. Passados-se às vezes semanas, dias ou semanas, ao você sentir esse cheiro novamente, o mesmo cheiro, a imagem da pessoa surge imediatamente na nossa mente. Aquele dia surge imediatamente. É esta figura que Paulo emprega aqui. Existe algo no cristianismo, no evangelho genuíno de Jesus, que deixa uma impressão inesquecível em quem carrega. Quem é um verdadeiro discípulo de Jesus, carrega algo que se torna inconfundível onde entra. O discípulo descobre que ele nunca passa desapercebido. Irmãos, é uma verdade. Um discípulo de Jesus nunca passa desapercebido. Seja qual for o lugar, seja qual for a situação, ele nunca vai passar desapercebido. Paulo afirma que o impacto causado pode ser em uma direção ou outra, ou o que você carrega. Preste atenção nisso. Intensifica a oposição a Cristo, quando ele diz morte para a morte, ou ele conduz em direção à fé e à vida, quando ele diz vida para a vida. Irmãos, fiquem atentos a isso. A vida de um discípulo reflete algo tão profundo, que sempre as pessoas que estiverem em contato conosco se tornarão melhores ou piores. Só uma coisa aqui não pode acontecer: que as pessoas permaneçam as mesmas. Jesus possuía essa qualidade. Todas as pessoas que entraram em contato com Jesus se afastaram diferentes. Ou o que nós carregamos intensifica a oposição a Cristo. E não é simplesmente por aquilo que você diz, mas por quem você é, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelos seus gestos,
Ou ela intensifica a oposição a Cristo? Ou ela transforma o ambiente e leva as pessoas à vida, à fé e à vida? Um discípulo nunca passa desapercebido. Muitos comentaristas bíblicos sobre essa passagem, especificamente, dizem que Paulo tinha em mente um cortejo triunfal tipicamente romano, de uma guerra, de um exército romano que vencia as batalhas e as guerras, e quando isso acontecia, o exército entrava nas cidades que eram preparadas para esse cortejo. As pessoas colocavam flores para fora de casa na passagem dos soldados, do general e dos soldados. Iam floristas à frente com flores. E entrava na cidade ali o general, todo o seu exército, celebrando a vitória. E atrás, por último, entravam os prisioneiros de guerra, que nunca sobreviviam, que sempre morriam. Ou morriam nos coliseus, ou morriam por outro fator, mas eles sempre morriam. Então aquele cheiro, aquele aroma deixado pelas floristas que iam à frente, pelos lugares, pelas casas, que colocavam flores para o lado de fora, para as pessoas que caminhavam em vitória, como os romanos, era vida, mas para as pessoas que foram capturadas, eram morte. É exatamente esse o efeito do Evangelho, irmãos. É exatamente esse o efeito do Evangelho. É isso que o Evangelho causa no mundo. Quando ele atinge o mundo com os discípulos de Jesus. É isso que o Evangelho causa no mundo. Vida para vida, morte para morte. O fato é que nós nunca passamos desapercebidos. Não por quem nós somos, não por causa das nossas qualificações, não por causa dos nossos méritos, mas por causa daquilo que nós carregamos. Nós carregamos a presença do Deus vivo, irmãos. Amém? Nós carregamos a presença do Deus vivo. Por isso nós não passamos desapercebidos. Irmão, som do seu coração aí, porque Deus me falou muito sobre isso. Pensa sobre isso. Como é você na escola? Como é você no trabalho? Como é você quando sua família se reúne? Quem é você nesses encontros? Um discípulo? Pense sobre isso. Eu não estou falando, irmãos, que você tem que carregar uma placa no seu pescoço dizendo: sou crente ou sou discípulo de Jesus. Mas as suas atitudes não tem como, irmãos. Se você é um verdadeiro discípulo, as suas atitudes não tem como não ser visíveis. Diante de um mundo tão falso, diante de tanta falsidade, diante de tantas coisas ruins, diante de tanta má notícia, chega um irmão sendo grato, carregando o bom perfume de Cristo. Pense, irmãos, por favor. Reflita sobre você, sobre a sua vida. Quarta característica: integridade. Versículo 17 de 2 Coríntios 2.
porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Os crentes podem ser descritos, os discípulos podem ser descritos pelo que não são e pelo que são aqui. Primeiro, eles não são mercadores. Nós não mercadejamos a palavra de Deus. Mercadores significa vendedores. Vez ou outra, irmãos, nós vemos aí pessoas vendendo o evangelho. Nos incomoda muito, porque nós recebemos de graça. Mesmo sem merecer, nós recebemos. E existem muitas pessoas que vendem o evangelho. Nós não somos vendedores para Deus. Nós somos discípulos que fazem a vontade de Deus. Que assim como recebem de graça, dão de graça. Nós não somos mercadores. O que eu sou, o que você é. Primeiramente, somos aqueles que falamos com sinceridade. Em outras palavras, temos que ser pessoas sinceras. Aquilo que dizemos tem a ver com aquilo que pensamos. O mínimo que se espera de um discípulo, irmãos, é que ele creia no que prega. Que as suas palavras estejam aliadas com suas ações. Quanto isso tem faltado no nosso meio, hoje em dia? Sinceridade. Falamos com sinceridade. Falamos da parte do próprio Deus. A ideia aqui é de objetivo. Não podemos ser sonhadores ociosos, sabe, irmãos? Fantasiando tudo. O que fala, o que vive, sem um objetivo em vista. Somos chamados da mesma forma, irmãos, que os oficiais militares são recrutados. Recebem uma tarefa definida e missões específicas. Esse é o comissionamento de um discípulo. Recebe uma tarefa definida, mas cada um com sua vocação em missões específicas. O objetivo, irmãos, é que os 4 cantos dessa terra professem o nome de Jesus. Os 4 cantos desta terra conheçam a Jesus. Que todos os filhos que estão fora da comunhão sejam tragos de volta à mesa do Pai e reinseridos na família de Deus. Nós temos uma tarefa definida. Cada um de nós temos as nossas especificidades, missões específicas, que contribuem como um corpo para que esta missão seja cumprida. Somos pessoas então de objetivos. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, com um fim em vista, com um alvo a atingir, com um propósito a realizar. Falamos da parte do próprio Deus. Falamos e fazemos tudo isso na presença de Deus. Isso sugere uma atitude, irmãos, de abertura às nossas limitações. Caminhar à vista de homens permite muitos desvios e contradições disfarçadas sobre uma camada de honestidade. Agora, caminhar na presença de Deus existe total sinceridade. Caminhar diante dos homens pode passar desapercebido os desvios, os enganos, coisas que estão disfarçadas. Isso não acontece quando caminhamos na presença de Deus, porque
exige de nós sinceridade. Isso não quer dizer ausência de pecado, e sim quando o pecado acontecer, que ele não seja escondido. A pessoa que anda na presença de Deus não se preocupa em colocar uma fachada falsa. É uma pessoa inteiramente confiável, perfeitamente digna de confiança. E nós falamos em Cristo, que isso remete à autoridade. Paulo diz isso claramente no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 20 de 2 Coríntios. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso meio. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Os embaixadores são porta-vozes autorizados, têm poder para agir. Nós somos discípulos. Assim também, irmãos, como discípulos, somos servos, mas não sem poder. Pronunciamos palavras e entregamos mensagens que são sancionadas pelo próprio Deus, que são sancionadas pelo próprio Deus, que são autorizadas pelo próprio Deus. Então isso, irmãos, forma a integridade de um discípulo. Sinceridade, objetivo, honestidade e autoridade. Isso forma a integridade de um discípulo de Jesus. Sinceridade, objetivo, honestidade e autoridade. Uma integridade irrefutável. É uma qualidade que não pode ser falsificada. E a última, para terminar. Uma inegável realidade. O texto é 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 a verso 3. Diz assim. 2 Coríntios 3, verso 1 a verso 3. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. É claro que o apóstolo Paulo se acha consciente de que começa a perceber que, lendo o texto, ele elogia a si mesmo. Ele estava consciente que havia algumas pessoas em Corinto que interpretariam essa palavra de modo errado. As suas palavras dão a entender claramente que a próxima vez que ele fosse à cidade de Corinto, ele deveria levar cartas de recomendação dos 12 apóstolos, como eles estavam questionando a autenticidade do ministério de Paulo, porque ele não era um dos 12. O que Paulo quer dizer com cartas de recomendação é que ele deveria, na próxima vez que iria a Corinto, levar uma carta de recomendação dos 12 apóstolos. Seria preciso uma confirmação de uma fonte mais segura que o que ele estava dizendo é verdade. Como que Paulo responde a isso? Vocês querem cartas de recomendação para comprovar que eu tenho autoridade para pregar a mensagem de Deus? Paulo diz: vocês mesmos são a nossa carta de recomendação. Veja o que aconteceu com vocês. Vejam como vocês estão diferentes da última vez que eu vim. Depois que vocês encontraram a Cristo, por intermédio da nossa pregação, houve mudança em suas vidas. Paulo diz: o seu próprio coração dará testemunho para você e para o mundo, de que a mensagem que vocês ouviram de nós transformou a vida de vocês, e que esta mensagem procede de Deus. Irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, ele faz referência a algumas classes. Por exemplo, impuros, idólatras, adúlteros, sodomitas, ladrões, bêbados, avarentos.
todas essas pessoas que ele encontrou em Corinto. E ele diz: alguns de vocês eram assim, mas agora, irmãos, eles haviam sido lavados, santificados e justificados pelo nome de Jesus. Essa transformação são evidências reais da autenticidade da vida de Paulo. Os coríntios haviam escrito a Paulo falando acerca da alegria que agora tinham e da esperança e do sentido que havia adquirido a partir da sua conversão. Descreviam como eles foram libertos da vergonha, da culpa, do medo, da hostilidade, e falaram da liberdade que agora eles possuíam. E o que Paulo está refletindo aqui, querendo dizer no texto aí está a confirmação. Vocês próprios são cartas ambulantes, vindas de Deus, conhecida e lida por todos, escritas pelo Espírito de Deus em seus corações. É isso que Paulo quer dizer aqui, irmãos. Aí está a confirmação que vocês querem. Se existe alguma dúvida, está aí a confirmação. Como você era antes e como você é hoje. Nós somos cartas ambulantes, irmãos, vindas de Deus, conhecidas e lidas por todos, escritas pelo Espírito de Deus em nossos corações. Esta é a última característica, qualidade de um discípulo. Esta é uma realidade inegável, uma transformação que não pode ser explicada de outra forma a não ser por aquilo que Cristo fez em nós. Irmãos, não há como negar a transformação que Cristo fez em nossas vidas, irmãos. Não há como negar tudo que Cristo fez em nós, toda a transformação que Ele causou na nossa vida. Esta é uma qualidade, irmãos, que nós carregamos onde nós formos. Cartas vivas, vindas de Deus e lidas pelos homens. As pessoas olham para você e dizem: uai, peraí, eu conheço esse rapaz de outro lugar, eu conheço essa pessoa de outro lugar, ele fala de forma diferente, ele age de forma diferente, ele vive de forma diferente, o que está acontecendo? Irmãos, isto é uma prova inegável e absoluta do que nós carregamos. Entendem? Esta é uma prova inegável e absoluta do que você carrega. Isso não pode ser explicado por outra coisa, a não ser por aquilo que Cristo fez em você e em mim. O que Paulo está dizendo vocês querem cartas de recomendação? Olhe para vocês mesmos. Olha o que vocês eram antes e olha o que vocês são hoje pela pregação do Evangelho. Que prova vocês querem mais de toda a transformação que Cristo trouxe através da mensagem do Evangelho? Quem nós somos hoje, irmãos? Somos cartas vindas de Deus, lidas pelos homens, escritas pelo Espírito. Toda a sua vida, todo o seu contexto, irmãos, pode ser lido. Mas a transformação não pode ser explicada a não ser pelo encontro real que nós tivemos com Cristo. Não foi por força de vontade, simplesmente. Não foi por ajuda psicológica ou psiquiátrica. Eu me tornei um ser melhor porque agora eu faço yoga, porque agora eu alivio a minha mente, porque agora eu estou... Não, você é uma pessoa diferente, porque você foi transformado por Cristo. E esta é uma prova cabal. Esta é uma prova que nós carregamos por onde andamos. Uma nova vida. Andamos em novidade de vida, irmãos. Estas 5 qualidades e características
de um verdadeiro discípulo: gratidão indestrutível, sucesso constante, impacto inesquecível, integridade e uma realidade inegável. Elas estão sempre presentes na vida de um discípulo. Sempre. O que a religiosidade faz é tentar imitar essas qualidades, é tentar nos vestir como uma capa, como uma máscara, e dizermos que nós somos realmente discípulos. O que nós precisamos fazer, irmãos, é, em nome de Jesus, nos livrar dessas capas, dessas máscaras, e começarmos a entender, irmãos, o que Cristo fez por nós. Qual é o acesso que Cristo liberou para cada um de nós? Qual é a vida que você vive agora em Cristo? Irmãos, prestem atenção numa coisa. A falsidade, irmãos, sempre vai revelar a verdade, uma hora ou outra. O que é falso sempre vai revelar a verdade. Uma hora ou outra a verdade vai vir à tona. A falsidade é uma imitação barata e esfarrapada, que ao peso das circunstâncias adversas vai ceder. Aquilo que é falso, irmão, vai chegar o momento que vai ceder às circunstâncias. O que vai permanecer? O que é verdadeiro. Sabe, irmão? O que vai perdurar? É o que nós carregamos, é a verdade que existe em nós, as qualidades e características que estão inerentes em nós, que são inerentes a um discípulo de Jesus. Então, por favor, irmãos, por favor, pensem sobre isso. Não é ser crente, ter o título de crente, e nós produzimos tais coisas, mas viver como um discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A minha vida agora é a vida de Cristo. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é ter um título, não é vir aos domingos, não é você carregar algumas boas palavras onde você vai. É ser um discípulo de Jesus. Uma carta ambulante. Onde você vai, as pessoas conseguem enxergar Jesus. Onde você passa, as pessoas conseguem enxergar Jesus. A forma com que você trata o seu marido, a forma com que você trata a sua esposa, a forma com que você trata os seus filhos, revelam Cristo. A forma com que você trata o seu patrão revela Jesus. Vamos orar, irmãos. Eu quero orar por vocês. Quero orar por você que não consegue encontrar tais qualidades em você mesmo. Quero orar por você que tem dificuldade em entender essa palavra, que tem dificuldade em compreender isso.
Descanse no Senhor, porque não somos nós que produzimos isso, irmãos. É o Espírito que produz isso em nós. Mas eu gostaria que você fosse consciente dessa realidade. Que você não esquecesse isso. Você é um discípulo de Jesus. Uma carta viva, lida pelos homens, que revelam a Cristo. Amém? Te agradecemos, Pai, por essa noite, por sua palavra, Deus. Nós reconhecemos que nós não temos como produzir isso sozinhos. Nós reconhecemos que temos dificuldades em viver isso. Olhando para a palavra do Senhor, parece tão distante de nós. Olhando para tais situações, isso, Deus, parece tão distante da minha realidade. Eu peço ajuda, Deus, nessa noite. Espírito Santo, nós pedimos ajuda. Nós precisamos de ajuda. Pai, a missão de Deus, que poderia ser entregue diante da sua soberania, para qualquer um, o Senhor mesmo poderia se incumbir desta missão, de forma perfeita e plena. Os anjos, o Senhor entrega esta missão à igreja. Seres tão imperfeitos, seres tão incompletos, mas é assim que o Senhor pensou. E o Senhor disse que nós não estaríamos sozinhos nessa missão, mas nós teríamos o Espírito de Deus, que estaria conosco todos os dias, que o Senhor nos direcionaria nesse caminho, que o Senhor capacitaria o seu povo nesse tempo, que o Senhor trabalharia com sua noiva, prepararia sua noiva para esse tempo. Então, Deus, nos ajude a sua igreja nesse tempo, Pai, a sermos como cartas vivas, a sermos como pessoas, Deus, como cartas vivas escritas por Deus e lidas por todas as pessoas. Que quando as pessoas, Deus, nos veem, entrem em contato conosco, no trabalho, na comunidade, na família, nas ruas, Deus, que o Senhor possa ser conhecido, que o Senhor possa ser exaltado, que não sejam somente por palavras, Deus, que eu tenha necessidade de falar alguma coisa, não que falar errado, mas através das nossas atitudes, que elas reflitam o Senhor onde nós passarmos, que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Cristo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, ótima semana para vocês, uma semana abençoada, de vitória para todos vocês, em nome de Jesus.